E Samuel Moreira, deputado do PSDB de São Paulo, vai ser o relator da reforma da Previdência, isso na comissão especial da Câmara. A expectativa do comando da comissão é que o texto seja aprovado até junho, antes mesmo do prazo final estipulado. Olha só. O governo quer manter o texto da reforma da Previdência como está, mas líderes do Planalto já admitem ajustes. Não fica do jeito que está. E a gente está disposto a conversar sim e a ceder aí no que for necessário. Nós precisamos simular cada detalhe para ver os custos dessas alterações. O deputado Marcelo Ramos vai comandar os trabalhos. O relator será Samuel Moreira, tucano eleito por São Paulo. A escolha dos dois deputados é principalmente para trazer votos, tanto do Centrão como do PSDB. O tempo depende da capacidade, né, do governo, dos líderes do governo, dos líderes dos partidos e dos membros e do presidente, do relator da comissão, de construir um consenso para aprovar um texto. Ele precisa estar preparado para ser aprovado no plenário. O presidente da Câmara trabalha com a aprovação da emenda na comissão até junho, antes mesmo do prazo final de até 40 sessões. Já o presidente da comissão convocará a primeira reunião para o dia 7 de maio. Os deputados terão 10 sessões para apresentar emendas à PEC. E a oposição entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para tentar anular a sessão da CCJ que deu sinal verde para a tramitação do texto da reforma da Previdência. Não um controle autoritário, mas um controle baseado no respeito democrático e baseado nas regras do regimento. Mas ele não prevê uma obstrução eterna. E quem está conosco para falar sobre os desdobramentos desse texto da reforma da Previdência é o professor livre docente em Direito Administrativo da PUC de São Paulo, Maurício Zocum. Maurício, uma ótima tarde, é um prazer te receber aqui no Hora News. A gente acompanhou uma movimentação danada na CCJ, agora chega o momento da comissão especial. Você acredita que essas dificuldades vão se manter nesse momento, ainda mais que agora os pontos serão analisados realmente um a um? Primeiro, boa tarde, Rafael, boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores. Olha, muito bem, o noticiário já anuncia que haverá necessidade da realização de alguns ajustes nesta reforma, nessa proposta de reforma da Previdência. Talvez mais no meu campo, fica mais fácil até me comentar, no que se refere à figura do servidor público, né? Nós temos que lembrar que, digamos, o mote central desta proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência parte do pressuposto de que o maior déficit que lhe é causado decorre justamente do pagamento das aposentadorias aos servidores públicos. E justamente essa reforma tem como propósito mudar um pouco essas regras. Qual que é, fundamentalmente, alguns aspectos que me parece que devam ser examinados com maior cuidado por essa comissão especial? Dois aspectos fundamentais me parecem que devam ser examinados. Primeiro, cria-se uma contribuição para quem recebe acima, para o servidor público aposentado que recebe acima do teto do regime geral da Previdência Social, umas alíquotas, são alíquotas variáveis de 14% até, salvo melhor juízo, 22%. Isso causa um seguinte problema, Rafael. Hoje, essas pessoas, esses servidores públicos, eles já recolhem uma contribuição previdenciária alíquota de 11% daquilo que supera o teto. Se passando de 14% até 22%, certamente isso gerará um seguinte questionamento. Esta contribuição paga por esses servidores, somado ao imposto sobre a renda que ele pague, parece que vai assumindo caráter confiscatório, ou seja, quase 50%, pegando os 27% do imposto sobre a renda, mais os 22% uma eventual contribuição previdenciária, nós temos 49%, quase 50% da renda deste aposentado que vai ser, de alguma maneira, retornado ao Estado por meio de imposto sobre a renda e contribuição, essa nova contribuição social. E isso parece que vai assumindo um certo caráter, digamos, confiscatório. Imagine você tendo 50% da sua renda, de alguma maneira, tolhida por meio de tributação. Esse é um ponto que me parece que a comissão especial possa deter para, de alguma maneira, flexibilizar ou prever alíquotas, digamos, mais arrefecidas em relação a essas contribuições, sob pena de, fatalmente, o assunto ser levado à discussão no Supremo Tribunal Federal e, eu vou dizer sinceramente, com boa probabilidade de êxito em prol dos servidores públicos. Professor,
O senhor fala desse ponto da alíquota, onde essa contribuição realmente envolvendo os servidores, ela sofre uma alteração e também existem outros pontos polêmicos ali. A gente já falou em relação à parte dos rurais, onde é um ponto realmente muito questionado e também envolvendo os militares. Logo nessa primeira fase, a gente já viu uma desidratação de 4 pontos em relação à aposentadoria compulsória, cobrança de FGTS e também até o recolhimento de 40% em relação à rescisão contratual. O senhor acredita que outros pontos, assim como esses 4 primeiros que foram retirados, outros virão por aí? Essa vai ser uma via de manobra com o governo para conseguir aprovação? Olha, parece-me que sim, inclusive pela notícia que antecedeu a minha entrevista, a deputada que é a líder do PSL bem mencionou que a reforma não ficará exatamente do jeito como foi encaminhada. Parece que existe alguma, vamos colocar em termos mais jornalísticos, uma gordura a ser queimada, né? E que gordura é essa? A primeira gordura me parece que é a questão da tributação, que está muito intensa, está muito irrazoável, digamos, passando um pouco da conta. E outro aspecto que me parece que tem que ser meditado e que eu acho que fatalmente vai ser objeto de um exame mais profundo agora na comissão especial, diz respeito aos servidores públicos que ingressaram depois de dezembro de 2003. O que a proposta de emenda à Constituição apresentada pelo ministro Paulo Guedes, ele sugere? Sugere que todos os servidores públicos que ingressaram depois de 2003, eles passarão a receber, ao se aposentar, valores de aposentadorias que estarão limitados pelo regime geral de previdência. Você vai me perguntar, Rafael, se isso é possível ou se isso não é possível. Eu vou dizer que isso é um baita de um problema. Por quê? Porque quando esses servidores públicos ingressaram nos quadros da administração pública, eles ingressaram com a expectativa de se aposentarem no regime próprio de previdência. Qual que é esse regime próprio de previdência? É o regime segundo o qual ele, ao se aposentar, receberá não a totalidade do que ele receber na ativa, mas um valor próximo ao que ele receber na ativa. Essa proposta joga isso completamente por terra, dizendo, olha, não importa quanto tempo você tem essa expectativa, você, ao se aposentar, vai receber o regime geral de previdência, o teto do regime geral, que é 5 mil e poucos reais. Isso, vai na contramão, de uma evolução que nós temos verificado no direito, que impõe, quando você muda de um regime para outro, regras de transição. Então, o que me parece como é que nós podemos aprimorar essa reforma para que nós não criemos um esqueleto que será pago pelas futuras gerações, né? Lembremos-nos todos que a proposta é feita para justamente diminuir o encargo do Estado no pagamento de previdência, dos valores devidos aos servidores, para com isso amealhar recursos para que o Estado possa desenvolver normalmente suas atividades. Então, essa reforma não pode ser feita com o propósito de criar um novo esqueleto multibilionário a ser custeado pelas futuras gerações. Então, o que eu acho que tem que ser feito? Tem que ser feito uma revisão desta proposta para prever uma regra de transição para quem já ingressou na estrutura do Estado como servidor público, ingressou com a expectativa de receber, segundo o regime geral de previdência, mas que a proposta de emenda manda que ele receba no regime geral. Existe uma grande diferença de remuneração, viu? Só para você ter ideia, eventualmente um servidor público se aposentaria recebendo coisa de, dependendo evidentemente do cargo, coisa de 18 até 20 mil reais na aposentadoria e vai receber 5 mil reais. Certamente haverá uma massa de servidores públicos que, ao se aposentarem, ficarão descontentes com essas regras e fatalmente vão socorrer do Poder Judiciário para, de alguma maneira, contestar essa parte da emenda. Então, ao invés de, deixar que esse assunto esbarre no Poder Judiciário, cujo desfecho nós nunca saberemos qual será, eu acho melhor, de alguma maneira, já prever essa regra de transição, evitando o nascimento de um conflito. Eu acho que é isso que a Comissão Especial deve se deter nesse momento em relação ao tema dos servidores públicos. Sem dúvida. Professor, não vai ser tarefa fácil. A gente acompanhou uma batalha na Comissão de Constituição e Justiça. O que vem por aí não é um processo simples. Ainda tem essa comissão especial, há votações, essa desidratação, ou seja, pontos que serão retirados. Possivelmente nós vamos acompanhar e ver muitos outros que serão discutidos. Mas eu agradeço o tempo do senhor e a disponibilidade para esclarecer já para o nosso telespectador quais são os próximos passos e as preocupações que nós precisamos ter nesse momento na hora de verificar exatamente o funcionamento desse projeto. Obrigado pelas informações. Muitíssimo obrigado, Rafael. Muitíssimo obrigado a todos os telespectadores. Até.
Como o professor explicou muito bem, é preciso tomar cuidado, avaliar ponto a ponto, para que aí sim as pessoas consigam discernir sobre exatamente o que vai ser feito. É uma votação complexa, nós mostramos aqui desde quando tudo isso começou lá em Brasília. Já ocorreu a aprovação na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e agora é a Comissão Especial, que vai analisar realmente ponto a ponto e aí verificar o que pode ser incluído, o que pode ser retirado, ou seja, a margem para negociação já está aberta e o que não vai ser tarefa fácil.